Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé. Esse momento maravilhoso que nós paramos um pouquinho a nossa rotina para ouvir a voz do Senhor, para deixarmos o Espírito Santo falar aos nossos corações. Não que ele já não esteja falando, mas quando nós silenciamos a nossa alma, quando acalmamos o nosso coração, quando ouvimos a sua palavra, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Acho muito interessante que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É interessante que Jesus ele está numa posição ativa de tentar chamar nossa atenção, estar na porta batendo, mas ele diz que se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, existem tantas distrações. Vamos dar um exemplo: em casa você pode estar com a TV ligada, pode estar ouvindo uma música, pode estar olhando o celular e vem alguém, bate na porta e você não ouve. É mais ou menos isso que acontece. O Espírito Santo está ali, está falando, está batendo na porta, mas geralmente estamos com tantas coisas, tantos ruídos, tantos sons nos cercando, que quando nós vemos, nós não ouvimos a voz de Deus. E aí ele falou, mas você não ouviu. Ele te convidou, mas você não ouviu. Ele quis te dar a resposta que você está pedindo, mas você não ouviu. E aí o outro passo, né? Depois de ouvir a voz, Jesus diz: se alguém ouvir e abrir a porta. É interessante que, além de ouvir a voz do Espírito Santo, você é convidado para abrir a porta para Deus. Abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa vida se abre por dentro. Deus não empurra a porta, Deus não arromba a porta, Deus não vai forçar você a viver a vontade dele. Mas quando você aceita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e decide viver ela, você abre a porta. Então é uma decisão, né? Deus está batendo na porta, Deus está convidando, mas cabe a você abrir a porta. Estamos lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento conta toda a história, toda a trajetória de Jesus e dos apóstolos, traz a instrução para a igreja. É a nova aliança de Deus através do seu Filho Jesus para toda a humanidade. E nós temos as maravilhosas cartas de Paulo, entre elas a carta que ele escreve, né, as cartas para o seu filho na fé, Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, é a nossa leitura de hoje. Aqui Paulo dá várias instruções para o líder cristão, como ele deve lidar com as diferentes pessoas em diferentes situações. E me chama a atenção o versículo 8, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha só, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui Paulo está falando a respeito das viúvas, daquelas pessoas, daquelas mulheres que perderam o marido, e naquela época não existia previdência social e não era permitido as mulheres trabalharem nas mesmas coisas que os homens. Então muitas vezes uma viúva passava fome, passava necessidade. E ele estava falando que a igreja precisava amparar essas pessoas. Mas a viúva muitas vezes tinha um filho que deveria amparar a sua mãe. Ou, né, ela tendo a ajuda, deveria também amparar os da sua casa. E é nesse contexto que Paulo traz essa verdade, que se alguém nega o cuidado aos seus, especialmente os da sua própria casa, essa pessoa negou a fé e é pior do que o incrédulo. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus. Essa pessoa conhece o evangelho, é uma pessoa que está na igreja,
mas não cuida da sua família, gente, era melhor que não conhecesse, que vai pesar a mão de Deus sobre essa pessoa. Então a primeira coisa que essa passagem nos ensina é o seguinte: o meu primeiro dever é com a minha família. Meu primeiro dever é cuidar dos meus, especialmente os da minha casa. Quem é que são as pessoas da sua casa? Quem é que mora com você? Você tem cuidado dessas pessoas? E quando fala da sua casa, não é só os que moram na tua casa, tá? Mas aqui fala assim, podemos estender para pai, mãe, filho, né? Cunhado, sobrinho, esses bem próximos. Porque muitas vezes, né, na sociedade que a gente vive hoje, os idosos são abandonados. Nós vivemos em uma sociedade muito egoísta, em que a pessoa às vezes trabalha a vida toda e quando fica mais velho, né, os filhos que usufruíram do cuidado do pai, da mãe, enfim, vão lá e depositam o pai às vezes num depósito de idoso e nem vai visitar. Coloca lá num lar de idosos. Eu não tenho nada contra os lares de idosos. Tem muitos lares que são muito bem cuidados, tem muitas famílias que a rotina é tão corrida e a pessoa exige tantos cuidados que estar num lar é uma bênção. Mas eu não posso simplesmente abandonar lá. E infelizmente tem lares que não são bons. Tem famílias que para economizar dinheiro, né, colocam em lugares que não são bons. E aí eu pergunto, você tem cuidado dos seus? Você, pai e mãe, você enxerga os seus filhos como prioridade? Você, esposo, você enxerga a sua esposa como prioridade? Você, esposa, mulher, você enxerga o seu marido como prioridade? Você tem cuidado? Cuidar significa proteger, amar, honrar. Cuidar significa dar aquilo que é necessário para a vida, mas mais que isso, olhar o coração. Saber como está o coração dessa pessoa. Que você e eu possamos entender que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Infelizmente, no Brasil e no mundo nós temos histórias muito tristes de filhos de pastores que negam a sua fé. Negam a fé, rejeitam a Deus. E quando você vai conversar com eles, você percebe que para eles a igreja competia com a família. Para eles, muitas vezes tiveram um pai que era um ótimo pastor, mas era um péssimo pai. Porque não estava presente na sua casa, porque não estava cuidando dos seus filhos. E em momentos de grande dificuldade não puderam contar com o pai. E aí o inimigo aproveitou essa brecha e colocou uma raiva, uma ira, uma tristeza com relação a Deus e ao reino de Deus. E essa pessoa passou a duvidar. Sabe, eu aprendi uma lição na minha vida, que pastor para pregar tem muitos. Líder para liderar podem ter muitos, mas marido para cuidar da minha esposa só tem eu. Pai para cuidar dos meus filhos, das minhas filhas, só tem eu. Então a Bíblia fala que nós devemos ter moderação, equilíbrio. Não estou dizendo que a gente não vá se dedicar à obra de Deus. Pelo contrário, nos dedicamos muito. Mas nós temos que ter equilíbrio. E dividir tarefas. E orar e perguntar onde Deus realmente quer que estejamos. Porque se Deus te deu uma família, esta família é o primeiro rebanho que você deve cuidar. São as ovelhas mais preciosas que Deus colocou na sua mão. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Então às vezes tem pessoas querendo servir a Deus lá fora, lá na igreja, mas em casa deixando a desejar. Deixando a desejar no cuidado dos seus, no amparo aos seus. Meu amigo, minha amiga, Deus ama você e Deus quer através de você abençoar toda a sua família. Deixe Deus usar você para abençoar a sua família, para cuidar dos seus. Sabe, outra coisa, você visita os seus avós? Sabia que você pode ser uma bênção na vida dos seus avós? Se alegrariam muito. Se você ainda tem avô, avó, você que ainda tem pai, mãe vivo, valorize, visite, aproveite. Seja carinhoso, amoroso. Mesmo que essa pessoa não seja. Seja você uma bênção. Leve você a bênção. Ore você e abençoe você, essa pessoa. Amém? Querido Deus e Pai, nós queremos hoje te honrar
cuidando dos nossos, cuidando da nossa família, daqueles que o Senhor colocou dentro da nossa casa ou na nossa casa estendida, os nossos parentes mais próximos. Queremos testemunhar do Senhor, queremos te amar, queremos te honrar. Senhor Jesus, nesse final de ano, no Natal, nós queremos reunir a nossa família e testemunhar de Ti. Falar de Ti, que o Senhor é o centro, e amar essas pessoas. Queremos, Senhor, cuidar da nossa casa. Senhor, eu peço que todos os dias o marido volte para casa com o coração feliz, que todos os dias a esposa volte para casa com o coração alegre, que o encontro da família seja um momento de alegria, que na mesa do almoço haja paz e alegria, haja regozijo, haja, Senhor, da Tua presença. Eu quero pedir, Senhor, fortalece essa família, renova essa família, traz alegria, Senhor, a este lar. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé.